Eu quero ler um texto com vocês, Evangelho de João, aleluia, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, João, capítulo 7, verso 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, olha o segredo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Queridos, aqui está dando um segredo valioso. Todo aquele que deseja ser profundo em Deus, todo aquele que deseja ser abundante em Deus, todo aquele que anseia pelo sobrenatural, pelo extraordinário, você precisa ter sede. Deus não faz nada na sua vida se você não colocar demanda. Deus não faz nada na sua vida se você não colocar interesse, desejo, sede. E hoje eu quero falar sobre você ser profundo em Deus, porque nós vivemos infelizmente uma geração, uma realidade de cristianismo, onde as pessoas são bem superficiais. Eu sempre digo nos jovens, hoje no Brasil é moda, é legal, é bacana você dizer que é cristão, colocar lá na bio do Instagram, cristão. Quando não colocam um arco-íris dizendo que toda forma de amor é válida e por aí vai, porque é uma realidade muito superficial de evangelho, e Jesus não nos chamou para ficarmos na superfície, Jesus nos chama para o profundo em Deus. Profundo. O raso não é o teu lugar, meu irmão. Deus te chama para profundidade. Só que profundidade não é algo que todo mundo gosta, sabe? Eu lembro que há 16 anos atrás, quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu estive em uma igreja, quando eu aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, algumas pessoas me falaram assim: existe um oceano para você, um oceano muito profundo, repleto de riquezas, um oceano. Não estou falando do Oceano Atlântico, não estou falando do Oceano Índico, não estou falando do Pacífico, eu estou falando do oceano do Espírito Santo. O oceano da presença é um oceano profundo, e é um oceano que quanto mais profundo você vai, mais riquezas você acessa, mais preciosidades você encontra. Então, de contrapartida, quem escolhe ficar na superfície não acessa daquilo que o Senhor tem na profundidade. O que Deus tem na profundidade não tem nada a ver, nem se compara com o que está na superfície. Por que você disse, pastor Dan, que nem todos interessa viver o profundo? Porque para viver o profundo, querido, primeiro você tem que desaparecer. Quando você está no raso, você está em um oceano, está numa praia. Quando você está no raso, todo mundo te vê, você é bem visível, as pessoas conseguem te ver, você fica bem aparente, bem visível, a sua carne, né, na superfície fica bem aparente, bem visível. E à medida que você vai caminhando, você vai indo em direção ao profundo, as águas começam a te esconder, é ou não é? Começam a te esconder, mas aí tem gente que vem até o joelho, aí pensa, não vou para o profundo, não vou para o profundo. Aí ela olha, não, eu vou, daí ela começa tudo de novo, né? Do tornozelo, vem no joelho, dela é um pouquinho mais ousada, ela vai até a cintura, mas aí ela olha, o profundo me assusta, sabe? Aí ela acaba, ela retrocede, ela volta. E aí passa 10, 30, 40 anos e a pessoa está nesse jogo, vai, não vai, mergulha, não mergulha, molha o pé, tira, não mergulha na presença. E de contrapartida não acessa a vida vitoriosa que Deus tem para você. Quando você mergulha profundo, quando as águas te cobrem, você não aparece. Só fica visível o oceano, as águas.
A presença. Só a presença aparece. E tem gente que não está interessado nisso. Por quê? Porque quer ser visto. Faz questão de ser visto. Então o profundo não é interessante. Porque não quer sair de cena, não quer desaparecer. De contrapartida, quando você está na praia, por exemplo, e você está no raso, você controla os seus movimentos. Está no raso. Você vem para cá, você vai para lá, você se movimenta, está tranquilo. Você tem controle no raso. Só que você vai indo mais a fundo, o que acontece? As suas pernas vão ficando fracas. Você vai perdendo a força. Fica mais difícil caminhar, fica mais, mais puxado. E aí você começa a perder, de um certo modo, o controle dos seus movimentos. E aí quando você, de fato, decide mergulhar na profundidade, aí nessa hora você já não tem mais controle de nada. Porque quem está mergulhado, quem está no profundo do oceano do Espírito, já não tem mais controle dos seus movimentos. Ele fica à disposição da voz do Espírito. É Deus quem o guia, é Deus quem o direciona. Ele já não caminha mais por conta própria, mas ele vive a vontade de Deus. Aleluia. Nós só temos a perder se escolhermos ficar na superfície, queridos. A minha oração, Espírito Santo, é que nessa noite o Senhor nos leve para o profundo da Tua presença. Lembra, tem até uma canção, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei, aleluia, ao Deus, aleluia. Espírito, 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 que desce, reque alamasteque. Vem como em Pentecostes e enche-me. Mais uma vez, Espírito, Espírito, vamos. Espírito, aleluia, que desce, vem como e enche, enche. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, para você viver essa realidade da profundidade, você vai ter que abrir mão de querer controlar a sua vida, abrir mão de querer controlar os seus movimentos. Quem está no profundo fica a mercê 100% de Deus. Então ele tem que crer, confiar que Deus tem o melhor para ele. Quem não mergulha no profundo é porque duvida que os planos de Deus são bons de fato. Para que eu vou confiar os meus movimentos 100% a Deus? Prefiro ter o controle. De contrapartida, enquanto você está controlando, você está deixando de viver a vontade de Deus. Lembra o jovem rico? Meu Deus, quem fez exorcismo sabe do que eu vou falar aqui. O jovem rico era para ter marcado a história. Você ouviu falar de uma abordagem que ele fez apenas a Jesus e sumiu, não se tem notícias dele. Ele era para ser um dos discípulos íntimos de Jesus. Jesus chamou ele para ser um discípulo, para andar perto. Consequentemente, ele seria depois um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas isso é assunto para outra hora. Jesus chamou, todos os anteriores que Jesus chamou, deixaram tudo para seguir. Lembra Pedro? Um perito na pesca que ficou a noite toda tentando pescar e não teve sucesso na sua pesca, não teve sucesso no seu trabalho. Jesus aparece na vida desse homem e diz: ei, vá ao mar alto, lance a rede. Ele diz: Senhor, puxa vida, eu sei o que eu estou fazendo, eu trabalhei, não peguei nada, mas olha, o Senhor está falando e eu vou me movimentar de acordo com a tua palavra. E ele vai, e ele lança, e ele pega tanto peixe que 2 redes são cheias.
tem que colocar em 2 barcos. Ele ia fazer um dinheirão com aquela pesca. Quando ele chega na beira da praia, na margem, ele deixa tudo para trás, ele nem vende, ele nem quer saber dos peixes, ele vai seguir Jesus. Aí Jesus, falando com aquele jovem rico, eu imagino que aquele jovem rico, ele deveria estar com algo, sei lá, mais ou menos aqui no joelho. Ele estava na água, porque ele conhecia os mandamentos, ele sabia dos princípios, ele era devoto. E aí Jesus, quando chama, diz: ei, pega tudo o que você tem, vende e dá aos pobres. O coração dele aperta, e ele renuncia o chamado, porque ele olhou para trás e ele viu que ele tinha muitas conquistas. Ele tinha empresas que ele abriu, ele tinha diplomas que ele conquistou, ele tinha muitos méritos, ele tinha obtido muito sucesso. Então ele olhou para Jesus e disse: ei, Senhor, não vale a pena, não vale a pena. Parando para analisar, não vale a pena deixar tudo para te seguir. Eu não sei porque eu estou falando isso. Se você não atender o chamado, você vai ser um deficiente espiritual para o resto da sua vida, porque você não vai estar vivendo a vontade do seu Senhor. Você não é melhor do que o ministério, você não é bom demais para o ministério. Meu Deus. E aí aquele jovem que poderia ter se tornado um apóstolo, Deus poderia ter operado grandes milagres através de suas mãos, ele poderia ter entrado na história, poderia ter plantado tantas igrejas, quantas coisas lindas aquele jovem rico poderia ter feito, mas ele não quis entregar aquilo que ele tinha como valor, como aquilo que ele julgava ser importante. Para você viver a profundidade e acessar aquilo que você nunca acessou em Deus, você precisa abrir mão de coisas que você nunca abriu. Parar de segurar, parar de reter, entregar nas mãos do Senhor e se lançar no profundo, confiando que Ele tem o melhor para você. Eu bem sei os planos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, planos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Bons planos, bons pensamentos ao seu respeito. Pare de querer resistir à vontade, se lance na vontade, se joga nesse mar. Deixa Ele te conduzir. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O que eu vou te falar agora é muito sério. E graças a Deus por você ter conhecido uma igreja séria. Nós não julgamos que somos os únicos sérios nesse mundo. Tem 7.000 ainda que não dobraram os seus joelhos. Tem outros homens de Deus por aí, outras igrejas sérias. E toda igreja séria, toda igreja bíblica tem um compromisso de falar a verdade. Amém? O discipulado, querido, para você andar com Jesus Cristo e desfrutar daquilo que Ele tem, você precisa entender que o discipulado tem um preço. Ser um discípulo de Jesus não é tão simples, queridos. E eu não estou falando isso para te desencorajar, muito pelo contrário, eu quero levar você a viver a realidade dos céus aqui na terra. Lembra que Jesus disse assim, ó: todo aquele que quiser ser meu discípulo, não tem exceção, todo aquele que quiser ser meu discípulo, tem um requisito: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem preço o discipulado. Todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente pensando que a cruz é a esposa, que a cruz é o marido, que a cruz é a sogra, que a cruz é o filho, que a cruz é o patrão. Não. A cruz não é uma pessoa, a cruz é uma escolha. A cruz não é uma pessoa, a cruz é uma escolha. Por quê? Porque todos os dias você vai ter que decidir tomar a sua cruz. Todos os dias, acordou de manhã cedo, você vai ter que tomar a decisão de pegar a sua cruz. E aí o convite é: siga-me. Vamos entrar no contexto. Quando Jesus estava com a cruz nas suas costas, Ele estava caminhando em direção aonde? Aonde? A morte, crucificação.
E Ele está dizendo para você: pegue a sua cruz, assim como eu, e vá para onde eu estou indo. Ele foi para a crucificação, Ele foi para a morte. É por isso que Gálatas 2:20, vamos ler por gentileza. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Querido, já estou crucificado com Cristo. A partir do momento que eu estou crucificado com Cristo, agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu renuncio a minha carne, eu renuncio quem eu sou, para estar na cruz, crucificado, para que a vida de Cristo abunde em mim. Tem muita gente que pensa: vou falar isso com muito temor. Tem muita gente que pensa que Jesus pode chocar você, mas tem muita gente que pensa que Jesus faz programa. Porque vem na igreja, coloca uma ofertinha ali: Jesus me abençoa. Aí Jesus abençoa e vira as costas para Jesus, não quer mais saber. Igreja não é bordel. Jesus Cristo não fornica. Ele só tem relacionamento com quem é esposa. E para ser esposa tem que ter aliança. Compromisso, queridos. Aliança. Eu era solteiro, eu fazia o que eu queria. Mas eu assumi um compromisso com essa mulher. Desde então eu tenho a obrigação de ser fiel a ela. Você decidiu fazer uma aliança com Cristo, para de brincar. Para. Se pecardes deliberadamente, já não há mais sacrifício para os vossos pecados. Para de brincar, não dá nada. Cuidado, querido. Amém? Falando sobre profundidade, a Bíblia ela tem muitos personagens, ela tem muitas histórias que tem como objetivo inspirar a nossa fé e nos dar um parâmetro de conduta, um modo de agir. Para você ser profundo em Deus, eu quero te falar de algumas ações que você precisa tomar, que você precisa ter para viver a realidade da profundidade, para não ser alguém de superfície, mas alguém de profundidade. A primeira ação, a gente vai aprender com Daniel. Daniel tem muito a nos ensinar, muito mesmo, muitas lições boas a gente pode aprender com Daniel. Se você estiver anotando, eu recomendo, coloque assim, para você viver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, você precisa ser constante na sua busca por Ele. Ser constante na sua busca por Ele. Vamos ler um texto junto aqui, Daniel 6, verso 7. Daniel 6, 7. Perdão, o 10. Vamos ler primeiro o 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. Quantas vezes? 3 vezes se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele era constante. Isso aqui era o estilo de vida de Daniel.
Ele orava 3 vezes ao dia. E quando eu olho para Daniel, querido, eu não consigo ver Daniel fazendo aquela oração superficial. Quando fala que ele orava 3 vezes, eu imagino ele orando de verdade, sabe? Com aquela violência, Deus, Deus, Deus. Eu imagino dessa forma. Daniel foi um grande profeta de Deus. Deus deu muitas visões a ele, que são visões que trazem muita influência para muitas doutrinas, enfim. Um homem de influência. A Bíblia vai narrar Daniel como alguém com um espírito excelente. Ele era alguém que se sobressaía, porque Deus estava com ele. Deus estava com Daniel. Então onde ele colocava a mão ele prosperava, o que ele fazia ele se destacava, porque Deus estava com ele. E a Bíblia vai falar que nesse período aqui, que a gente acabou de ler, o capítulo 6 basicamente, vai falar que a Babilônia estava sobre o reinado do rei Dário. E o rei Dário, ele gostava de Daniel. Ah, pastor Dan, mas o rei Dário jogou o Daniel na cova dos leões. Ele foi inocente nisso, ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque como Daniel era muito excelente, houve um determinado momento que o rei Dário, ele se propôs a levantar 120 príncipes sobre todo o reinado da Babilônia, bem como também 3 presidentes. E esses 3 presidentes, eles estariam encarregados de receber, né, tudo aquilo que esses 120 príncipes reportassem. Esses 3 presidentes teriam que administrar, a fim de aliviar o fardo sobre o rei, né, ajudar na questão de organização, de governo e tudo mais, enfim. E esses chefes, eles tinham inveja de Daniel, pelos motivos que eu te falei. Ele era muito excelente, ele se sobressaía em tudo. E era uma vontade, o rei Dário expressou uma vontade de colocar ele como presidente sobre todo o reinado. E aí teve pessoas que se levantaram com inveja e começaram a trabalhar de um modo para prejudicar Daniel. E aí algumas pessoas, alguns homens ali da Babilônia, que exerciam influência sobre o reinado do rei Dário, começaram a fazer uma espécie de complô, alguma forma de derrubar Daniel. Só que eles chegaram num consentimento de que Daniel não tinha falhas. Daniel era tão perfeito. Quando a Bíblia fala perfeito, ela quer dizer maduro. Daniel era tão maduro na fé que ele não tinha falhas. O meu primeiro pastor, ele me ensinou assim: filho, você vai ver a sua vida de um jeito onde você não vai deixar rabo os outros pisar. Quando a Bíblia fala que a gente deve ser irrepreensível, a Bíblia está dizendo que a gente não deve dar motivo para ser repreendido. Olha só, se a Bíblia diz é porque é possível, amém? A Bíblia não ia nos pedir algo impossível. Então tem como você viver uma vida tão madura a ponto de você não deixar margem para ser repreendido. Maturidade na fé. E Daniel era esse cara. Tanto é que as pessoas não acharam brecha, motivo para falar de Daniel. Não tinha nada que pudesse denunciar ele. Aí eles sabiam que Daniel tinha esse estilo de vida de oração, e Daniel orava ao nosso Deus, amém? Deus Altíssimo. E aí eles falaram assim: olha, vamos criar um edito que vai determinar que num período de 30 dias o povo recorra em oração, em petição, enfim, em adoração somente ao rei Dário. Se nesse período de 30 dias qualquer homem nesse reinado adorar qualquer outro deus ou qualquer outro homem que não seja o rei Dário, vai ser lançado na cova dos leões. Aí eles pegam esse edito, tudo prontinho, e levam lá para o rei. E eles falam para o rei. O rei fala: tá bom, ok. Mas o rei não sabia que eles estavam planejando contra Daniel. E aí o rei assina esse edito. E a partir do momento que ele assina, os chefes falaram: agora o senhor não pode voltar atrás, porque a nossa cultura dos medos e persas não permite que um edito seja revogado. Então agora vai ter que ser feito. Ainda que o rei quisesse, ele não poderia voltar atrás, porque era a cultura deles. E aí, nesse período de 30 dias, ninguém podia orar ou recorrer a qualquer um que não fosse o rei Dário. E a gente leu, vamos ler o 10 de novo? Vamos ler Daniel 6:10? Olha só, não é que Daniel não sabia. Daniel, pois, quando soube do edito, o edito determinava que se ele orasse a Deus, ele seria morto, querido. Pelo amor de Deus, não fica na superfície, vamos mergulhar comigo nesse texto. Está dizendo aqui que ele tinha conhecimento do edito, e o edito falava que quem adorasse qualquer outro que não fosse Dário seria morto na cova dos leões.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O decreto de morte não impediu que Daniel adorasse a Deus. O decreto de morte não impediu que Daniel buscasse a Deus com toda a sua intensidade. Dito e feito, pegaram ele orando, levaram a notícia para o rei Dário. Chegaram falando inclusive: olha, rei, o Daniel lá fez pouco caso de ti, não quis nem saber, estava lá, ó, orando. Eu falei isso na última vez que eu preguei aqui nos jovens. Você tem que viver uma vida tão perfeita em Deus, madura, que quando as pessoas forem falar de você, que seja porque você ora muito. Amém? Aquele cara é chato, ele ora demais, ele é santo demais, ele é muito devoto a Deus, que cara chato. Amém? Não tinham o que falar de Daniel, então tiveram que armar uma cilada para ele. E aí chegam com a notícia para o rei Dário: ó, Daniel vai ter que ir para a cova. Gente, a cova, intencionalmente, as pessoas deixavam os leões com fome. Porque leão gosta de quê? Carne. Eu não sou leão, mas eu gosto de carne também, né? Meu Deus. Leão gosta de carne. Então, propositalmente, de forma intencional, eles não alimentavam, para que quando caísse alguém lá, esses leões eles estariam com tanta raiva, estariam tão ferozes que despedaçariam, triturariam, picadinho de gente. Aí o rei vai, a Bíblia diz que o rei foi triste, ele não podia voltar atrás, ele vai triste, e quando ele vai jogar Daniel na cova, ele fala assim: Daniel, olha o detalhe, o Deus a quem tu serve, era um rei pagão, Dário não era, só que a vida de Daniel gerou testemunho para o rei. Aí o rei diz assim: o Deus a quem tu serves, continuamente, ou seja, constante, Ele pode te livrar dessa cova. O rei pagão começou a cultivar uma fé em Deus, por conta do testemunho de Daniel. Você não vai ver Daniel em nenhum momento subindo em um púlpito, fazendo uma grande pregação, não. Ele era um homem que tinha experiências com Deus, caminhava com Deus, e esse estilo de vida gerava testemunho, para que os outros passassem a crer em Deus. E aí o rei diz: ó, esse Deus a quem tu serve continuamente, Ele pode te livrar. E fecham a boca da cova. Diz a Bíblia que o rei ficou tão triste, que ele dispensou os músicos à noite. Ele não quis estar com ninguém. Ele fez jejum, a Bíblia diz. Ele dispensou, ele ficou tão abatido. A Bíblia diz que o sono foi embora. Ele passou em claro, que ele estava preocupado com Daniel. Ele gostava do Daniel. E aí a Bíblia diz que quando acorda no outro dia, bem cedinho, ele vai com pressa. Olha o tanto que ele gostava do Daniel. Porque ainda que ele fosse pagão, ele estava começando a cultivar uma fé. E aquilo que ele disse fez sentido para ele. O Deus a quem tu serves continuamente pode te livrar. E aí diz a Bíblia que ele chega lá, e ele com o coração triste, mas com um pouco de esperança. A Bíblia diz que ele com uma entonação muito triste, muito abatida, ele diz: Daniel. Se ele foi lá porque ele acreditou de fato que Daniel poderia estar vivo, né? Daniel, bem triste. Aí Daniel grita: vive o rei! Daniel gritou lá de dentro: estou vivo! Aquilo que parecia ser minha morte, só aconteceu para que Deus fosse glorificado. Rei da Macheque. Preciso te dizer mais alguma coisa, irmão, por causa dessa tua luta aí? Isso aí que está te abatendo, te sufocando, que você acha que é só, que é o seu fim, não é. Deus transforma a maldição em bênção. Deus vira histórias. Está doendo, Deus. Está difícil, Deus. Os que semeiam chorando
estes mesmos, eles vão voltar colhendo e se alegrando. Se alegrando, tem alegria te esperando. Tem alegria te esperando. Eu profetizo que a noite vai passar, o dia vai chegar e a alegria será posta em sua vida. Aleluia, aleluia. Eu gosto de dizer, a gente sabe, Daniel vai depois explicar para o rei Dário o que aconteceu. Ele vai dizer que Deus enviou um anjo e o anjo fechou a boca do leão. Que sobrenatural, né? Aqueles leões ferozes com fome. E tem uma frase, eu não posso pregar isso e não falar essa frase. Leão gosta de quê? Carne. Antônio, sobe aqui rapidinho, por favor. Antoniel Daniel, vamos ficar aqui, Antoniel. Foi lançado na cova, cheio de leão. Aí eu sou um leão. Aí eu bem tranquilão. Não, fica tranquilo, viu? Aí o leão começa aqui, ó. Aí o leão... Não tem cheiro de carne, tem cheiro de óleo, tem cheiro de unção. Eu não vou comer esse trem aí não. Obrigado, Antônio. Daniel não tinha cheiro de carne, irmão. Os leões começaram a ficar confusos. Que é isso, cara? Que bicho é esse? O crente tem que ser igual aquele legítimo pastel de feira, cara. Pouca carne, muito óleo. O crente tem que ser esse pastelzinho de feira. Ah, pastor, minha vida está difícil, pastor. São tantos ataques. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele também ele é pintado como um leão, né? O leão, o diabo, vosso adversário, não é amigo, viu? Para de assistir Lúcifer lá, querendo achar que ele é amiguinho, que ele é bom. Zera Lúcifer, mas não lê a Bíblia. Não traz. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Ele está cercando, como um leão, tentando achar uma brecha. Porque se ele achar a brecha, ele devora mesmo. Então, se você está com cheiro de carne, leão gosta de carne. Se você está muito na carne, está explicado o porquê de tantos ataques. Ah, não, mas é retaliação. Não existe retaliação. Vou desmistificar isso aqui agora. Porque tem gente que quer justificar a legalidade que dá para o diabo ferir e dizer que é retaliação. Não existe retaliação. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e sobre toda, não é qualquer, toda a força do inferno. Detalhe: nada vos fará dano algum. Se tem retaliação é porque tem brecha. Tem cheiro de carne aí, o leão está entrando. Amém, queridos? Então Daniel não fez nenhuma pregação extraordinária. Ele só teve um estilo de vida que deu testemunho. Tanto é que quando ele sai da cova, o rei Dário diz assim, ó: enquanto eu estiver sendo rei sobre todo esse reinado aqui, ó, todo esse reino, de norte a sul, leste a oeste, cada território, cada pedacinho de terra, o Deus oficial é o Deus do Daniel. Ele não é todo leigo ali, ó, não sei qual é o nome desse Deus, mas é o Deus do Daniel. Você tem que viver de um jeito onde as pessoas olhem para você e você seja a Bíblia que eles vão ler. A sua vida tem que ser um testemunho, a ponto deles dizerem assim, ó: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero o Deus do João, o Deus da Maria, o Deus da Bruna, o Deus do Carlos. Eu quero esse Deus para mim. A sua vida tem que ser o testemunho. Aleluia. Aleluia. Tendo abordado todas essas coisas do Daniel, não me responda, mas qual que é a sua desculpa mesmo para não orar? Não responde, mas qual é a desculpa? Qual é a desculpa para não buscar uma vida de santidade? Qual é a desculpa para não assumir a sua posição no lar, homem? Cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, prover? Deus não abençoa
Vagabundo santo, vagabundo ungido. Eu vou ficar sentado que Deus vai prover. O que trabalha, comanda o seu trabalho. Está na Bíblia. Vagabundo ungido não existe. Ai, pastor Dan, está usando uma palavra tão difícil em cima do altar, Deus falou para Caim, tu vai ser um vagabundo sobre a terra. É um errante, é alguém que não tem destino. Isso está na Bíblia. Se ofende com uma palavra pesada como essa, mas não olha para o seu pecado, para a sua vida toda torta. Religiosidade maldita. Que fica só olhando para o erro dos outros, não olha para si mesmo. Tem um cisco aí, e a trave que está no teu olho. Amém, queridos? Tem gente que dá desculpa. Eu não oro por causa disso. Eu não faço jejum por causa disso. Eu não vou na igreja por causa disso. Eu não vivo uma vida de santidade por causa disso. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Para de dar desculpa e começa a agir. Amém? Daniel poderia ser morto por sua atitude de buscar a Deus, e mesmo assim ele não parou. Então o que está te impedindo? Pensa aí. Amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Vamos lá, uma segunda ação para a gente ser profundo no Espírito Santo. Vamos ler juntos Atos 1. Atos 1. Se você está anotando aí, que eu recomendo, a segunda ação que a gente vai estar estudando aqui é ser obediente. A primeira é uma busca constante, diária. A segunda é ser obediente. Ser obediente a Deus. Atos 1, do 3 ao 5, diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, está falando de Jesus, após a sua ressurreição, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, pelos discípulos, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Queridos, Jesus estava fazendo a promessa de que os crentes da igreja primitiva seriam selados com o batismo do Espírito Santo. Um evento lindo do Novo Testamento. Só que ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem: ficar em Jerusalém. Ok? Não foi opcional, foi uma ordem: ficar em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer, mediante os estudos que a gente realiza, lá em 1 Coríntios 15, 6, 1 Coríntios 15, 6, olha só quantas pessoas estavam nesse momento da ressurreição de Jesus, quantas pessoas viram ele, olha só, versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, olha só, quando Jesus ressuscita, ele foi visto em um determinado momento por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quantos irmãos? Mais de 500, vamos arredondar para 500 irmãos. Agora, voltando lá para Atos, no capítulo 1, nós vamos no versículo 15. Após Jesus ter dado aquela ordem, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo, ele ficou num espaço de 40 dias ensinando. Olha só o assunto que Jesus ficou ensinando após a sua ressurreição: o reino de Deus. Será que tem assunto para falar do reino de Deus? 40 dias Jesus ficou ensinando após ter ressuscitado. E aí ele foi assunto aos céus, ele subiu. E aí a vida segue, Aí o apóstolo Pedro faz uma reunião ali para resolver quem seria o próximo discípulo, apóstolo, no lugar de Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Aí no verso 15 diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Quantas? Quantos que viram Jesus ressuscitar? E aqui diz que tem 120 pessoas. Então quer dizer, cadê os outros 380? Cadê? Jesus, olha só, Jesus ressuscitou na Páscoa, presta atenção. Desde quando ele ressuscita, ele fica 40 dias ensinando os discípulos acerca do reino. Fecha 40 dias, ele sobe. Desde a Páscoa, passando 50 dias,
comemorava-se, ou comemora, por quem é adepto da cultura judaica, o dia de Pentecostes, que é uma festa que celebra as leis que Moisés recebeu, bem como também celebra a colheita deles após a Páscoa. Então eles fazem uma festa para agradecer a Deus. Olha só, eles fazem uma festa para agradecer a Deus pela colheita, e sempre é feito 50 dias após a Páscoa. Então veja bem, da Páscoa, a Páscoa marca a ressurreição de Jesus. Ele ressuscita, fica 40 dias, ele sobe. Só que passa 50 dias, ou seja, 10 dias depois que ele sobe. Você está pegando a minha matemática? 10 dias depois que Jesus sobe, fecha o dia 50. E é quando comemora-se o dia de Pentecostes. Por isso que a Bíblia diz, Atos 2, olha só como é que começa Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois a ressurreição de Jesus, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Quando Jesus ressuscita, tinha pelo menos 500. Pelo menos 500. Quando Jesus sobe, 380 vão embora. Ficam 120. E esses 120 que ficaram, olha só, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente, quem obedece a Deus, desfruta do de repente de Deus. Eu amo esse de repente de Deus, porque é de repente, quando você não espera, quando você está vivendo a sua vida, você está adorando a Deus, buscando ser uma pessoa reta, uma pessoa madura, e de repente Deus vem e te surpreende. Algo acontece. Está dizendo que de repente, ou seja, não estava programado. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Batismo com o Espírito Santo, a promessa que Jesus tinha feito lá em Atos 5, ficai em Jerusalém, é uma ordem, ficai até que vocês sejam revestidos. 380 não ficaram, foram embora. Todos aqueles que não persistem, todos aqueles que não obedecem, porque era a ordem ficar em Jerusalém, eles não experimentam do de repente. Passou batido esse evento na vida deles. Que tristeza, gente. Isso aqui era para ter atingido mais pessoas, só que muitos não aguentaram. Não aguentaram ficar 10 dias. Isso aqui foi depois de 10 dias que Jesus foi assunto aos céus. Porque não persevera, não é constante, então não consegue ser profundo, não consegue ser marcado pela presença. Seja constante, seja obediente. Você quer demonstrar o seu amor por Jesus? Quantos querem demonstrar amor por Jesus? Quantos querem? Olha só, biblicamente como que a gente faz isso. João 15:10. João 15:10. Olha como que a gente demonstra amor por Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha só, se você guardar os meus mandamentos de Jesus, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Vamos agora voltar só um capítulo 14, verso 15. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que é guardar, pastor Dan? É memorizar a Bíblia, conhecer de Gênesis, Apocalipse? Não, é praticar. Guardar é obedecer, e quando você obedece, você ama. A forma bíblica de você demonstrar amor é você obedecendo. Então, passe a estar atento àquilo que a voz do Espírito Santo está falando a você. Obedeça, para de resistir, de relutar, de querer fazer do seu jeito. Amém, igreja? Aquele povo ficou lá, obediente, esperando, e de repente Deus fez algo que marcou a história da igreja. Então Deus não tem filhos preferidos. Não é porque Deus preferia esse povo. Deus tem filhos que o preferem.
Então é inevitável. Não é que Deus prefere algumas pessoas, é que algumas pessoas preferem mais a Deus. É inevitável, Deus vai ter um jeitinho especial. A pessoa que ama você, a pessoa que faz bem a você, você não tem prazer em estar com ela, em fazer as coisas. Agora aquela pessoa que te machuca, que te trai, você não fica triste? Então todos aqueles que optam por Deus, todos aqueles que priorizam a Deus, que preferem, experimentam desse de repente. De repente Deus pode mudar a tua vida, querido. De repente Deus pode trazer o teu filho para a igreja. Eu fui fruto de repente na vida da minha mãe. Eu era um drogado. Na minha adolescência, por causa das influências, eu fui para o mundo das drogas. Você olha para mim, você não sabe, mas eu cheguei a andar com arma na cintura. Totalmente errado, influenciado por pessoas más. E minha mãe lá. A igreja era longe, queridos. Ir e voltar dava, se não me engano, quase 30 quilômetros. 30 quilômetros. Ela tinha que escolher, ou ela ia para a igreja de ônibus e não fazia uma oferta para mim, em favor de mim, ou ela ia a pé para levar o dinheiro da oferta. E a minha mãe fez. Quinta-feira era o dia da família, toda quinta-feira ela ia a pé. Chovendo ela ia, frio ela ia. E eu lá, fazendo tudo errado. Mas minha mãe sendo constante, minha mãe sendo obediente. De repente, eu tenho um encontro com Deus na minha casa. Porque de repente, Deus estava respondendo a minha mãe na sua fidelidade, na sua obediência. Então Deus não vai deixar em vão a sua fidelidade, querido, a sua obediência. Deus recompensa a sua obediência. E é de repente, quando você menos espera, Ele faz, porque Ele é bom. Aleluia. A banda pode subir, por gentileza. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Se você está anotando, terceira ação para a gente mergulhar profundo, viver uma vida profunda com o Espírito Santo. Escreve aí: romper com as barreiras, romper com as limitações. Atos 16. Esse texto é lindo, querido. Atos 16, verso 26. Atos 16, verso 26. Aqui vai falar de Paulo e Silas, amém? Eles foram presos em uma cidade porque estavam manifestando o reino de Deus, o poder de Deus. E aí vai dizer assim, ó, verso 26. Perdão, vamos ler do 24. 16, 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, Paulo e Silas foram presos nos pés, amém? Os pés deles foram atados em um tronco. Verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, olha só o de repente de novo, marcando a vida do crente. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Queridos, o que estava preso? Os pés. Presta atenção no que eu vou te falar. O crente não se move com os pés. Pastor Dantabiro Leibe. O crente não se move com os pés. Como é então, pastor? O crente se move com a boca. A boca cria o cenário para que os seus pés caminhem. Mas é a boca que gera a realidade para os seus pés caminharem. Tiago disse lá no capítulo 3, quando a gente quer guiar o cavalo, o que é que a gente faz?
pela boca que a gente dá direção. Prende a boca do cavalo e guia o cavalo pela boca. Ele diz, um barco tão grande, tão volumoso. O que é que guia ele? Uma pequena peça se comparada ao todo. O leme, pequeno. É ele que dá a direção. Aí ele vai dizer a língua. A língua dá direção para o corpo. Você não é guiado pelos seus pés, você é guiado pela sua boca. Esse negocinho aqui, ó, pequenininho aqui. Mas a Bíblia vai dizer, é pequeno, mas é destrutivo. É pequeno, mas pode fazer um estrago. Como também pode abrir a janela dos céus. O que a gente aprende com o nosso apóstolo? A palavra. As palavras que você libera são portais que você abre para que Deus traga os céus na terra. As palavras são tão sérias que Jesus disse, de todas as palavras que você proferir em vida, você vai ter que prestar conta de todas elas. Porque palavras não foram feitas tão somente para comunicação, elas foram feitas para governo. Então eles estavam lá atados com os pés, eles não conseguiam se mover, mas aquilo que dava movimento estava aberto. E eles começam a orar, a adorar, a cantar, e de repente vem a presença, e aquilo que estava prendendo, segurando, a presença fez cair por terra as correntes. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, tudo aquilo que te prende cai por terra, tudo aquilo que é limitação cai por terra. Quando o Espírito Santo vem, as correntes desaparecem, para que a presença apareça. E eu já estou vendo Deus quebrando limites. Muitos que estavam vivendo na superfície nessa noite vão mergulhar no mais profundo. Você não vai se contentar em ser somente cheio. Quando você é cheio, só você é beneficiado. Agora, quando você transborda, as pessoas que estão ao seu redor começam a ser impactadas por você. Então você vai transbordar nessa noite. Já começa a cultivar uma sede aí dentro de você. Coloque expectativa na presença do Espírito Santo. Muitos vão transbordar, muitos vão transbordar. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos nesse ambiente. Sintonize a presença de Deus. Sintonize o Espírito Santo nesse lugar. Até que do alto sejas revestido de poder. Eu mandarei o Consolador.